Salut, ça va? Eu sou o professor Anaximandro Amorim, está começando mais um quadro francês descomplicado. E o tema deste quadro, la place de l'adjectif qualificateur, o lugar do adjetivo qualificador em língua francesa. Antes de a gente começar, você já sabe, deixa logo o seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? La place de l'adjectif qualificateur. Antes de começarmos, queria deixar muito claro, nós já falamos disso em alguns vídeos aqui do canal, pode procurar. O termo adjetivo em francês, ele é um pouco mais rico que o termo adjetivo em português. Em português, quando se fala de adjetivo, já se pensa num qualificador. Por exemplo, mulher bonita, né? Então qualifica esse substantivo mulher. No caso do francês, nós temos outros adjetivos, como por exemplo possessivo, como demonstrativo. Temos vídeos aqui no canal, como eu falei, é só você conferir. Em francês, tudo que acompanha o substantivo é adjetivo. Por isso que, na língua francesa, o que nós chamamos de adjetivo, para eles, é adjetivo qualificador, adjectif qualificateur, ou seja, um termo que vai dar uma qualidade, seja positiva ou negativa, àquele substantivo. Eu vou usar, na minha explicação, o termo adjetivo propriamente dito, você já sabe, adjetivo é adjectif qualificateur do francês. Bom, na língua francesa, como na língua portuguesa, o adjetivo vem depois do substantivo. Isso é uma regra geral. Então, no francês, a lógica é muito parecida com a da língua portuguesa. De vez em quando eu pego alguns alunos iniciantes que colocam na frente, tentando imitar o inglês. A lógica do inglês é uma, a lógica do francês e do português é outra, por se tratarem de línguas neolatinas. Na língua francesa, basicamente, o que a gente vai ter é o adjetivo vindo depois do substantivo. Teremos uma lista de pequenos adjetivos que são colocados antes do substantivo, alguns casos até muito parecidos com o da língua portuguesa, e teremos uma lista de adjetivos que, se colocados antes ou depois, também vão mudar o sentido desse substantivo. Vamos ver tudo nesse vídeo. Então vamos começar com a regra geral que está aqui nessa coluna. Regra geral, portanto, como eu falei, é o adjetivo vindo depois do substantivo. E aqui eu coloquei alguns tópicos que são interessantes, são importantes. Por exemplo, adjetivo plus de deux syllabes, que tem mais de duas sílabas, ou seja, aqueles adjetivos mais longos, né? Eles vêm depois. Il a l'air mélancolique, né? Ele está com uma cara melancólica, é um adjetivo longo, né? Vem depois. Suivi d'un complément en immeuble haut de 6 étages, né? Seguido de um complemento, é o adjetivo e o adjetivo tem um complemento, né? Um imóvel alto, né? Grande, né? De 6 andares, né? E não de 6 andares grandes, por exemplo, né? 6 andares grandes, bom, aí já mudaria, né? Se a gente fizesse esse deslocamento, já mudaria o sentido. Um participe passé, um participe passado. Lembrando que o participe passado também é um adjetivo. Inclusive, isso tem até um reflexo, por exemplo, quando a gente estuda passé composé. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aqui no canal, pode procurar. Então, une jeune fille aux yeux fermés. É uma moça de olhos fechados, e não fechados os olhos, né? Outros, como nationalité, forme géométrique, religion, couleur, né? Nacionalidade, forma geométrica, religião, cor, enfim. Un acteur français, um ator francês, né? E os de relação, relation, une usine textile, uma usina têxtil. Não é uma têxtil usina, não é um francês ator, né? Se fosse em inglês, seria a French actor, né? Mas o francês, como o português, é, na lógica contrária do inglês, um ator francês, uma usina têxtil. Okay? Então, essa aqui é a regra geral. Aqui nós temos uma regra em que o adjetivo pode vir tanto antes ou depois. Geralmente são adjetivos com caráter subjetivo. Por exemplo, une histoire incroyable, uma história incrível, une incroyable histoire, uma incrível história.
Em geral, esses adjetivos, além de ter um caráter subjetivo, como incrível, por exemplo, né, eles também têm um tamanho muito próximo dos seus substantivos. Então, o deslocamento deles não altera o sentido. É mais uma questão mesmo do que você quer colocar em relevo, se é história ou se é o caráter incrível dessa história. Então, une histoire incroyable ou une incroyable histoire, okay, basicamente dão no mesmo. Essa aqui é a lista que eu falei para vocês dos adjetivos que vão ficar na frente do substantivo. Geralmente são mono ou bissilábicos. Autre, beau, bon, dernier, grand, gros, jeune, e não é jaune, jaune é a cor, jeune, joli, large, long, mauvais, même, nouveau, petit, prochain. Aqui eu coloquei na forma masculina, mas ele também tem forma feminina, tem forma plural, ok? Por exemplo, une jeune femme, uma jovem mulher. Un grand chapeau, um chapelão. Então, essa gama aqui, ela se coloca na frente do substantivo. Agora, aqui é quando eu chamo sua atenção. Isso aqui cai muito, inclusive, nas provas de francês, tem vários métodos, que é a mudança de sentido. Como eu falei anteriormente neste vídeo, alguns adjetivos, se colocados antes ou depois do substantivo, vão causar uma mudança de sentido. Por exemplo, brave, un homme brave, un brave homme. Un homme brave, um homem bom. Un brave homme, um homem corajoso. Cher, une voiture chère. Ma chère amie. Une voiture chère. Um carro caro. Ma chère amie, minha cara amiga, minha querida amiga. Dernier. Mon dernier euro, l'année dernière. Meu último euro, o ano passado. L'année dernière. Dur. En métal dur, en dur métier. Um metal duro, um duro trabalho. Um trabalho difícil. A gente também tem esse em português, né? Atenção a esse aqui que é muito comum. Un grand homme, un homme grand. E eu chamo a atenção, no caso de grand, que quando ele é colocado antes desse substantivo que começa com H ou com vogal, a liaison é de T, não é de D. Você não fala grand homme, é grand homme, como se fosse uma letra T. Un grand homme, um grande homem, um homem importante. Un homme grand, um homem grande, um homem alto. Prochain, mon prochain achat, minha próxima aquisição. L'an prochain, o ano próximo, né? O ano seguinte. Sa propre voiture, une voiture propre. Muito atenção com esse adjetivo, propre, porque o propre antes significa próprio, mas o propre depois significa limpo. Então, seu próprio carro, um carro limpo, propre. Les mains sales, un sale temps. As mãos sujas, um tempo ruim. Então, sale é sujo, mas aqui antes dá a ideia de ruim, mauvais. Eu descomplico e você aprende. Vem fazer francês comigo. Au revoir.